Depois de algumas semanas trabalhando, finalmente está funcionando a minha horta hidropônica que eu montei. Consumiu um bom tempo, um trabalho considerável, mas finalmente está funcionando. Estou fazendo esse vídeo só para mostrar alguns detalhes que eu fiz que são um pouco diferentes dos projetos que eu encontrei pela internet. Existem, na verdade, inúmeros vídeos explicando como montar uma horta hidropônica. Não é uma coisa muito difícil, é um pouco trabalhosa, mas não é muito difícil. Eu não vou passar aqui, uma ideia não é passar detalhes como eu montei ela, até porque vocês vão encontrar essa informação. Quem quiser montar uma horta hidropônica encontra essa informação facilmente, com inúmeros exemplos e vídeos aqui no YouTube. Mas eu só queria mostrar basicamente como ficou o projeto depois de pronto, e algumas especificações. Alguns detalhes que eu encontrei durante a montagem e que talvez eu ajude vocês a não cometer os mesmos erros que eu cometi. Bom, enfim, essa horta ela foi feita utilizando canos PVC de 75 mm, que é o padrão praticamente, não há necessidade de usar canos de 100. Cada cano desses tem 1,90 m de comprimento. Eu consegui fazer em torno de 8 a 7 furos em cada cano, utilizando uma serra-copo. Eu fiz eles alternados. Só um detalhe aqui, vocês podem perceber, obviamente tem dois canos em cada suporte. Então é uma horta vertical e horizontal ao mesmo tempo. Eu fiz isso daqui mais para aproveitar o espaço. Eu também fiz os furos de uma forma meio intercalada para evitar que as plantas depois de grande acabam se sobrepondo uma outra. Então tem um furo aqui, outro aqui e um que deveria ficar no meio deles, mas não ficou muito bem, a medição não ficou muito boa. Mas cada cano aqui então tem de 8, de trás tem 8 furos, na frente 7 furos. Total foram utilizados 8 canos. Os furos foram feitos com serra-copo, que eu coloquei alguns copos vazios só para não entrar muita sujeira dentro. Ela já está funcionando, a horta. A ligação entre os canos, isso aqui é a parte mais interessante do projeto, que todos os vídeos que eu encontrei e modelos que eu encontrei utilizavam canos fixos para ligar, juntas fixas para ligar os canos. Eu decidi utilizar mangueira flexível, mas por uma facilidade na montagem, porque eu não sabia muito bem que altura que eu faria os canos, a própria questão do caimento deles é uma coisa bem problemática, e utilizando canos flexíveis fica muito mais fácil de trabalhar. Aqui foi utilizado aqueles mesmos conectores que a gente utiliza para ligar mangueiras nas torneiras. Aqui eu cometi um erro, que eu até vou dar uma dica para vocês. Não utilizem esse de meia polegada. Essas mangueiras que são de meia polegada, elas são difíceis de encontrar, elas são muito duras. Eu queria ter feito com essas mangueiras do jardim, que são, se eu não me engano, de 3/8. Só que como depois que eu já tinha feito já tinha soldado todos os conectores, eu não consegui mais trocar. Então eu tive que optar por utilizar uma mangueira de meia polegada. Não foi um grande problema, mas eu sugiro utilizar mangueira flexível e prestar muita atenção na hora, se vocês utilizarem esse mesmo conector para ligar, na hora de comprar, para evitar confusão depois. Como eu fiz? Cortei os segmentos dos canos, fiz os furos. Peguei cada tampa dessa daqui, antes de colar, eu fiz um furo aqui. Coloquei esse conector, preenchi por dentro com Durepoxi, para deixar ele bem firme, e depois eu colei a tampa em cada cano. Ainda assim, alguns deles na hora de ligar, eu acabei mexendo neles, eles acabaram ficando frouxo dentro. Então eu acabei utilizando também Durepoxi na parte externa, só para reforçar, especialmente nesses dois últimos que ligam no tambor. Aqui em cima eu utilizei um divisor, uma espécie de T. Essa mangueira alaranjada ela sobe com a água, ela chega aqui e ela divide nos dois segmentos. E cada um deles é interligado no segmento de baixo de uma forma individual. E por último, aqui a cada cano também descendo e ligando até o reservatório de água. Também fui utilizar a mangueira, fiz 2 furos aqui para deixar eles não entrar muita sujeira dentro. E aqui é a mangueira que leva água para cima. Tambor, esse aqui é um tambor desses reservatórios que a gente utiliza para lixo residencial, 50 litros, a capacidade dele. Aqui não dá para ver muito bem que eu já coloquei a solução pronta, mas ele já está ligado à bomba de água.
Pode ver lá, os dois canos já estão devolvendo água para o reservatório, enquanto o cano laranja está subindo. Aqui bem lá no fundo ele está ligado numa bomba de água, é uma bomba SB1000, bem barato, fácil de encontrar. Ela aguenta até uma coluna de água de 2 metros. Aqui eu tenho uma coluna de água, a altura final ficou em torno de 1,70. A vazão dela é muito boa, essa bomba, então o consumo dela é baixo, é 13 watts, dá para deixar ligado direto. E leva água com uma boa força até em cima. Aqui eu tive que utilizar uma pequena gambiarra temporária aqui para nivelar os canos. A ideia é depois eu achar uma forma de deixar isso aqui mais fixo, é só para deixar um caimento adequado entre eles. Aqui eu já comprei algumas mudinhas, já prontas de alface. Já fiz os furos nos copos. Por exemplo, aqui eu tenho... Fiz dois... Aqui não sei se dá pra ver muito bem no vídeo, mas... Recortei com a tesoura embaixo, fiz 2 furos para colocar as raízes para baixo, elas ficam em contato direto com a água. Total de mais de 60 furos, se não me engano, ficou para colocar no total. Então a ideia é ter uma produção contínua aí de algumas verduras. Agora é só esperar para ver se vai tudo funcionar corretamente. A solução eu comprei ela já pronta pela internet, no Mercado Livre e outros lugares assim é possível encontrar. A solução pronta, mistura com água, coloca no reservatório. E aí é só ficar de olho agora no nível do reservatório. E depois eu quero futuramente incrementar isso daqui com medição de pH, temperatura da água. A temperatura não ajuda muito, mas pelo menos o pH. E verificar também a condutividade elétrica da água para saber se a solução está no nível adequado, se não está muito forte a solução com os nutrientes. Aproveitando o último detalhe, que eu coloquei uma caixa, isso também é um improviso, que eu coloquei uma caixa plástica, prendi na parede para ligar a tomada. Essa tomada é que ela vai até um fio que sai dela e vai ligado dentro de casa, então para não deixar isso aqui exposto ao tempo e não ter risco de molhar e dar algum curto, eu isolei isso aqui numa caixa fechada. E na parte de baixo aqui entra tanto o fio branco que é da tomada, quanto esse preto que é o da bomba do reservatório. Eles se interligam aqui dentro dessa caixa protegida. Então isso que protege se acontecer uma chuva. Como ele está um pouco exposto aqui, pode molhar e talvez dar algum curto. Então isso aqui já está bem isolado, já passei até cola quente nos orifícios da caixa para evitar de entrar água. A localização dessa horta também, ela ficou numa localização que eu acho que ficou boa. Ela está numa área coberta pela aba da casa, então não vai pegar incidência de chuva direto nela. E também ela não pega incidência de sol direto. Isso aqui talvez seja um problema que eu não sei se vai ser um problema ou não. Ele não pega sol direto, ele pega só sol, por exemplo, por reflexo do muro, pela claridade. Não sei se não deveria pegar algumas horas de sol por dia. Agora nas próximas semanas eu vou ter essa confirmação aí. Se isso for um problema, não tenho nem ideia de o que eu vou fazer. E por último, mais um detalhe que eu queria mostrar para vocês foi a forma como eu utilizei para prender na parede. Eu utilizei esses suportes para prateleiras que a gente encontra. Eles são trilhos, que você parafusa o trilho na parede. E depois você coloca esse engate direto aqui. Esse aqui é tinta que saiu do cano, não reparem. Você coloca esses engates nos trilhos. E você pode colocar aqui dentro uma prateleira em cima e tal. Eu deixei ele vazio, coloquei só o próprio cano em cima para segurar. Essa questão de 40 centímetros, 35, 40 centímetros, não tenho certeza, cada suporte desses. Aí é possível até colocar mais um cano no meio ainda. Tem um bom espaço aqui. Por exemplo, tem um entre eles, é possível colocar mais um cano até. Aqui eu não deixei, não acho que não é necessidade, e até por questão do peso ele pode acabar... Ele ficou um pouco pesado, na verdade. Se olhar aqui dentro, ele ficou com mais ou menos água na metade do cano, que não dá pra enxergar talvez muito bem, mas eu queria ter deixado até um pouco menos, mas ele ficou bom assim, ficou acho que um bom nível de água dentro do cano. Aqui dá pra ver um pouco melhor. O copo ele fica um pouco boiando aqui, é possível baixar ele e prender, aí ele entra água suficiente para molhar bem as raízes da planta. E é isso, pessoal. Esse é o projetinho, tá funcionando legal. Nas próximas semanas vamos ver se vai funcionar tudo, se vai continuar
crescendo ou não as plantinhas, espero que sim. O custo desse projeto aqui ficou um pouco difícil de eu calcular porque eu aproveitei esses canos que eu já tinha sobrando, que sobraram, sobraram aqui em casa, eu acabei aproveitando eles. Os trilhos eu já tinha, aproveitei, então eu tive que comprar pouca coisa. Mas eu estimo ali que uma horta se eu fosse comprar tudo novo aqui, considerando a bomba junto, o reservatório, os canos e os trilhos e tudo, sai mais ou menos em torno de uns 300 a 400 reais. Eu gastei bem menos porque eu aproveitei muita coisa que eu tinha. É um projeto que eu não sei se compensa financeiramente muito fazer. Eu fiz ele mais por questão de a gente ter aqui em casa, na família, a gente ter a disponibilidade de uma produção contínua de verduras, que nós consumimos bastante, então talvez com o tempo você acabe se pagando. E pelo próprio prazer que é fazer, é uma coisa bem gostosa de fazer, o projeto em si, e depois, imagino que seja também depois que está produzindo legal de consumir isso daqui, imagino que também seja uma coisa muito prazerosa. E é isso, pessoal, obrigado por assistir. Qualquer dúvida, por favor, deixe nos comentários embaixo. Até mais.